Oi, povo, tudo bem? Tô aqui hoje para trazer para vocês o meu relato de amamentação. Vou começar dizendo que eu tô na sala gravando, o Otávio tá aqui do lado, então o chorinho vai ser participação especial. Eu vou começar contando então um pouquinho de como foi antes da antes dele nascer, tá? Quando eu engravidei, eu comecei a seguir alguns perfis de pediatras, consultoras de amamentação, tudo isso. E eu comecei ali a construir aquela ideia de que eu queria muito amamentar. Então, o meu desejo pela amamentação começou na gravidez. Foi uma coisa que eu fui amadurecendo, fui vendo os benefícios da amamentação, fui vendo muitos perfis que eram apoiadores da amamentação. Porque hoje em dia a gente sabe que existe muito a cultura do desmame que eles chamam, que é você já sair do hospital com fórmula receitada, já sair do hospital com mamadeira, e tudo isso causa o desmame precoce. A mamadeira, o bico, qualquer bico artificial pode causar desmame precoce. Então, na gravidez, eu comecei a pesquisar um pouco e surgiu o desejo de amamentar, né? O Otávio, ele nasceu de... Eu tô aqui com um roteirinho que eu escrevi, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo. O Otávio nasceu dia 28 de maio, então era uma sexta-feira. E lá no hospital, quando ele nasceu, as enfermeiras vinham o tempo inteiro no quarto, né? Elas me perguntavam se ele tava sugando. E eu dizia que sim, porém que tava me machucando, que tava doendo, que eu achava que ele não tava pegando certo. Só que em momento algum me ensinaram como fazer a pega certa. Então, no umas horinhas antes ali de eu ganhar alta no domingo foi quando uma enfermeira me ensinou. Então, até da sexta-feira até o domingo, eu já tava com o seio machucado, começando a dar algumas fissuras, tá? Só pra deixar claro, eu não fiz curso de amamentação, porque, né, tem que pagar. E eu não tinha, enfim, a gente tava fazendo enxoval, tudo isso, então eu acabei não fazendo esse curso de amamentação, tá? Então, no domingo antes de ir embora, que foram me ensinar como fazer a pega certa pra ele. Só que ali eu já tava com o seio machucado, então não adiantou muito, né? Então no domingo a gente foi. Eu ganhei alta, né? A gente veio pra casa. E eu segui até a quarta-feira daquela semana tentando amamentar, tentando fazer a pega certa. Só que com muita dor. Gente, era assim, a forma que eu oferecia o peito pro Otávio era com o Lucas de pé na minha frente, eu me agarrava nele, segurando para não gritar, chorando muito de tanta dor que eu tinha. Então, na quarta-feira, o Otávio começou a recusar o peito, tá? Ele ficava irritado, ele pegava, sugava um pouquinho, se irritava e puxava para trás. E começou a chorar bastante. Isso na quarta-feira à noite. Então, ali ele começou a recusar. Naquela noite da quarta para quinta-feira foi a pior noite que a gente já teve com ele. Aliás, foi a única noite ruim que a gente teve com ele. As outras noites ele acorda normal, ali cada pouco pra mamar, tudo. Mas aquela noite das 11 da noite até as 6 da manhã ele chorou sem parar. Ele não parou de chorar nem por um minuto. E foi uma noite assim, bem pesada, tá? Porque a gente
A gente tentou de tudo, a gente tentou compressa quente na barriga dele, a gente tentou remédio pra cólica, que inclusive a gente gastou R$ 150 em um remédio e não funcionou. Eu tentava dar o peito pra ele, ele não pegava. Quando ele pegava, eu sentia muita dor e ele soltava. Então, eu tava nervosa, comecei a ficar muito nervosa porque ele não parava de chorar. O Lucas, aparentemente pra mim, ele tava calmo, ele tentava me acalmar, tentava acalmar o Otávio. Acredito que por dentro tava um pouquinho nervoso. Hein? Ok. Por dentro tava um pouquinho nervoso. Não, mais ou menos. Um pouquinho. O Lucas é uma pessoa muito calma, então eu tava nervosa, ele tentava me acalmar, tentava acalmar o Otávio. Só que nada funcionava. Até que na quinta-feira de manhã foi quando eu desmoronei, tá? Eu chorei absolutamente o dia inteiro. Não teve um minuto do dia que eu não tava chorando. Chorei muito mesmo. Eu choro por lembrar porque foi um dia de muito desespero pra mim, né? Naquele dia eu acho que o Otávio dormiu a maior parte do dia de cansaço, porque ele passou a madrugada inteira chorando, em claro, a gente não conseguia fazer ele parar de chorar e não sabia o que ele tinha. E eu passei aquele dia chorando o dia inteiro. Eu tenho uma foto desse dia que eu tirei uma foto, que vocês vão poder perceber que meu olho tá bem inchado de chorar. E eu chorei porque eu tava me achando incapaz. Eu ficava me questionando por que eu não tava conseguindo. Qual era o motivo de eu não conseguir amamentar? Por que aquilo tava acontecendo comigo, né? Se eu queria tanto amamentar, eu queria tanto fazer aquilo, por que eu não tava conseguindo? Por que ele tava recusando? E eu sou uma pessoa muito teimosa, gente. E naquele dia, a teimosia e o orgulho, elas falaram muito alto em mim e eu não queria pedir ajuda pra ninguém. Eu não queria pedir ajuda pra minha mãe, eu não queria pedir ajuda pra minha sogra, eu não queria falar com ninguém. Não queria mandar mensagem, não queria que ninguém me visse, nada. Então foi um dia péssimo, terrível. Eu tentei tirar leite manualmente, né, pra tentar oferecer pra ele, só que não saía quase nada. Eu tentava tirar, saía gotinhas, assim, acabava não dando em nada. Eu comprei a bombinha elétrica. Meu sogro conversou e falou que ia me dar a bombinha elétrica pra eu tentar tirar o leite. Isso já era de noite, tá, gente? Já tinha passado o dia inteiro, isso já era de tardezinha, assim, tipo umas 6, 7 horas. E acabou que quando eu tentei tirar o leite com a bombinha, saiu sangue junto, machucou mais ainda, o que já tava fissurado, já tava machucado. Tentei tirar pra ofertar no copinho ou na seringa e não deu certo. E só aí que eu cedi e pedi ajuda. Falei tanto com a minha sogra quanto com a minha mãe. E as duas. A minha mãe me disse que ele tava com fome. Eu fiquei sabendo depois, né? Depois que tudo já tinha passado, que não era só a minha mãe que tava falando comigo. Enquanto ela me mandava mensagem, era meu pai falando com ela, minha avó, meus tios, todo mundo tentando ajudar de alguma forma. Minha sogra também, ela comprou chá pra mim pra eu poder me acalmar. Ela tentou me ajudar de várias formas, mas só quando eu cedi, e isso já era de noite. Então, pra vocês terem uma noção de como eu tava me sentindo, eu não queria ajuda de ninguém, eu não queria aceitar que eu não tava conseguindo. Então, aí eu cedi, né, pedi ajuda e aceitei, entre aspas, que eu teria que dar complemento em fórmula pra ele.
Mas esse processo até eu ceder e aceitar que eu teria que dar essa fórmula para ele foi bem dolorosa. Ali eu aceitei dar a fórmula para ele até a segunda-feira, da quinta até a segunda, que era quando eu teria consulta na pediatra, tá? Nesses 4 dias eu tentei 1000 formas de curar essas fissuras para que eu pudesse voltar a amamentar. Então, cada vez que encostava no sutiã, no top, piorava, porque dava uma grudadinha assim, né, no tecido. Até que uma colega minha, ela me indicou o que ela fez, que era comprar as conchas de colocar no seio e usar a pomada que eu já estava usando. Então, isso foi o que eu consegui curar. Eu não tô incentivando ninguém a fazer isso, até porque sei que algumas pessoas dizem que essas conchas não são boas, não sei o quê. Não tô incentivando vocês, caso você esteja com dificuldade ou enfim, conversa com o teu médico, mas eu tô contando o que funcionou pra mim, tá? Então eu usei essas conchas e a pomada. E isso aí foi o que melhorou as fissuras que eu tava. O Lucas foi na farmácia daí naquela noite para comprar a fórmula. E assim que ele tomou a fórmula, gente, ele desmaiou. Ele simplesmente dormiu, sei lá, muitas horas ele dormiu seguido, né, mano? Depois que ele tomou a fórmula. Então, foi ali que o choro dele parou, ele dormiu e a gente viu que era fome. Que eu não tava dando conta, né? Eu tinha muita dor e todo mundo diz que o bebê sente quando a mãe não tá bem, que a mãe tá tensa, tudo isso. Então acho que a dor que eu sentia de oferecer o peito para ele sentia aquilo e ele recusava, ele não queria. Então, enfim, eu mantive assim sem amamentar e só dando fórmula até a segunda-feira de manhã, que foi quando eu tive a pediatra, e lá ela me ensinou a pega certinho, ele pegou de primeira, ele voltou a mamar no seio. Então, eu fui intercalando o seio com a fórmula, até porque ele estava acostumado com a quantidade de leite que ele estava tomando em fórmula, né? E eu precisava que ele estimulasse o meu leite para que eu pudesse tirar a fórmula de vez. Então, aí que a gente foi intercalando um pouquinho de cada. Só que aí aconteceu, eu consegui fazer isso por umas 2 semanas mais ou menos, até que na semana passada eu comecei a sentir dor de novo para amamentar. Aparentemente eu tava sem nenhuma fissura, só tava com dor, que é uma dor que parecia que estavam pegando a parte de baixo aqui do meu seio e puxando a pele, esticando até o limite dela, parecia que ia rasgar e cravando agulha ao mesmo tempo. É uma dor muito diferente. Não era dor no bico do seio. Então, ali eu vi que ele estava fazendo confusão de bico. Que era, ele estava usando a musculatura que se usa na mamadeira para usar no meu peito. Então, aquilo acaba machucando e aí foi fazendo uma fissura de novo. Então, mais uma saga, né? Como eu ia conseguir amamentar dessa forma? Que eu não conseguia deixar ele sugando no meu seio, de tanta dor que eu sentia. Então aí eu tive um dilema, né? Eu queria tanto amamentar, eu queria tanto fazer isso. E por que eu não tava conseguindo, né? Por que tava sendo tão difícil para mim? E, gente, isso pra uma pessoa que quer muito, não conseguir dói muito, tá? Pra mim até hoje me dói. Hoje eu já me acostumei, né? Porque eu não posso deixar ele passar fome. Mas é uma coisa que dói. Quando a gente não consegue. Não foi uma escolha minha. Foi. Eu não tive opção.
E, enfim, com tanta dificuldade, eu comecei a pensar, será que isso é um sinal que para eu não fazer mais? O que eu faço, né? Então a gente tentou tirar todos os bicos artificiais, eu tentei tirar a chupeta, tentei tirar a mamadeira. A chupeta a gente comprou lá na maternidade mesmo, porque eu não tava conseguindo nem tomar banho, porque ele não se acalmava de outra forma que não fosse no meu peito. Então, pro Lucas poder ficar pelo menos 5 minutos com ele pra eu poder tomar um banho, a gente comprou a chupeta. Não que eu. De início a gente não queria dar, né? A gente tinha decidido que não ia comprar, só que as circunstâncias levaram a gente a fazer diferente. Não vou te dizer que eu aconselho a dar, que eu aconselho a não dar. Eu acho que cada um adapta a sua realidade, né? Conforme o que consegue fazer. Tem muita mãe que consegue não dar chupeta e também muita mãe que precisa, que opta por dar. Então, acho que cada um vai fazer conforme a sua realidade. Enfim, a gente tentou tirar todas, né, pra eu poder amamentar no peito exclusivamente. Mas não deu certo. Eu não aguentei a dor que eu sentia, eu não conseguia deixar ele sugando, eu tava me vendo tensa de novo, chorando pra amamentar, passando tudo aquilo pra ele. Então a gente optou por voltar com a fórmula, né? A minha última tentativa foi o bico intermediário, que é um coisinho assim de silicone com bico pra colocar no peito pra ele sugar, pra não sugar direto no seio. E ele não pegou, ele não quis. Até porque a minha dor não era no bico do seio, era embaixo, era outro tipo de dor. Então ele não pegou, ele não, não conseguiu. Não sei, eu não sei dizer ao certo o que aconteceu. Ele não quis sugar com aquilo. Então a minha última tentativa também não deu certo. Eu tentei depois disso tirar, né, de novo para ofertar para ele, não consegui. Eu precisei então de novo interromper a amamentação pela minha dor. A gente optou por deixar ele na fórmula de novo e com isso o meu peito começou a encher, né, porque eu não tava oferecendo para ele e doer muito. Porque quando o seio tá cheio, dói, tá, gente? Fica duro, dói. Então eu não tava conseguindo pegar ele no colo direito, eu não tava conseguindo dormir direito, me mexer, tudo doía. Eu tentava esvaziar no banho, dava certo, eu esvaziava por causa da água quente que dilata a glândula, né? Mas depois que eu saía do banho voltava a encher de novo, então não tava dando muito certo. Eu tentei tirar na bombinha mais uma vez, porque eu pensei, talvez agora saia, né? Porque eu já não tava com a fissura. E não saía nada. Saiu poucas gotinhas, assim, eu fiquei mais de meia hora na bombinha pra tentar tirar. Não saiu nada, não dava nenhum gole pra ele, então com isso eu tomei a decisão mais difícil que eu já tive que tomar na vida. Acho que nunca vou ter outra decisão tão difícil pra tomar assim, que foi de tomar o remédio pra secar o leite. Porque eu tava correndo o risco daquele leite empedrar e eu ter que parar no hospital pra fazer alguma coisa. Então eu optei por tomar o remédio pra secar o leite. Não foi uma decisão nem um pouco fácil. Inclusive foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Só que além de pensar nele, eu tinha que pensar um pouquinho em mim também, dessa dor que eu tava sentindo, que eu não ia conseguir continuar com essa dor.
e eu podia ter alguma coisa pior, do tipo empedrar o leite, ou ter que fazer alguma coisa para desempedrar. Inclusive, eu nem sei o processo para desempedrar. E, enfim, hoje ele só toma fórmula, mamadeira, que eu tento fazer com que seja o nosso momento da mesma forma. E o que eu vou dizer pra vocês, gente? Eu não incentivo nem desincentivo ninguém a amamentar ou dar mamadeira. Eu acho que cada pessoa vai fazer conforme a sua realidade. Eu queria muito amamentar, eu não consegui. E hoje mesmo eu me deparei com uma situação de ver na internet o caso da Virgínia. O Otávio nasceu 2 dias antes da Maria Alice, tá? Ele nasceu na sexta, a Maria Alice nasceu no domingo. Eu vi alguns comentários de que ela tava desmamando a Maria Alice, enfim. E ela deu uma resposta que as pessoas não sabem o que tá acontecendo, não sabem nenhum terço do que acontece, que ela não tava se sentindo bem pra falar sobre isso. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ela, se ela não tem leite, o que é. Se ela tá tirando do peito por uma opção dela também, eu não sei dizer pra vocês. Só que o que eu queria comentar é que, assim, eu, por ter acompanhado esses perfis durante a gravidez, eu criei aquela coisa de que eu precisava, eu quis muito amamentar, só que na internet tem muita coisa de que você precisa amamentar, que claro que a gente sabe que o leite materno é o melhor pro bebê, não vou nem comparar com fórmula, né? O leite materno, ele é o melhor. Só que a gente fica tão com isso tão na cabeça que a gente chega a pensar que tipo de mãe eu sou que eu não tô conseguindo amamentar e eu vou ter que dar fórmula, sabe? Isso é cruel, gente. Chegar num ponto de uma mãe se questionar que tipo de mãe é, porque não consegue amamentar ou porque escolheu não amamentar. Eu acho que cada um tem uma escolha. Claro que se você puder amamentar, amamente, porque é realmente a melhor opção pro bebê. Mas também não tem problema se você não quiser, não tem problema se você não conseguir, né? Eu acho que cada pessoa vai fazer o que consegue, o que for melhor para si. E com toda certeza a gente pensa neles primeiro, né? Graças a Deus, o Otávio tá muito bem, ganhando peso, gordinho, super bem de saúde. Então, hoje eu já consigo lidar um pouquinho melhor com isso, mas ainda me dói bastante. Mas é isso, gente. Eu só queria trazer um relato de como foi a minha experiência com a amamentação. Não foi boa, mas eu fiz o que eu pude. E o importante é a gente se doar pra eles e tentar, pelo menos, né? E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma experiência parecida, como é que foi a sua experiência. E é isso. Um beijo. Até o próximo.